exclusivo ZLZN. Jornal Poder e Opinião, primeira edição, com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. Poder e Opinião, credibilidade, você encontra aqui. Poder e Opinião, primeira edição, com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. Jornal Poder e Opinião, só aqui na Rádio ZLZN. Sete horas e 20 minutos na capital amazonense. Muito bom dia para você que sintoniza a Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas. A rádio do site imediato, em conexão nesse momento com a Rádio Logos FM 87.9 para toda a Zona Centro-Sul. Hoje é dia 11 de abril de 2023 e o Poder e Opinião desta terça-feira já está no ar para você. Vamos saber agora quais são os destaques da edição de hoje. Jornal Poder e Opinião, só aqui na Rádio ZLZN. Escolas particulares anunciam medidas de segurança após registro de ataque em um colégio privado de Manaus. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirma que os recentes ataques contra crianças em escolas e as manifestações de 8 de janeiro estão interligados. Wilson Lima faz balanço dos 100 dias e diz que vai entregar o Hospital do Sangue do Amazonas no primeiro semestre. O Polo Industrial de Manaus tem faturamento de mais de 13 bilhões no mês de janeiro. E ainda a MST marca coletiva de imprensa em Brasília para anunciar novas invasões de terra pelo país. São 7 horas e 21 minutos, o Poder e Opinião de hoje já está no ar. Poder e Opinião, credibilidade, você encontra aqui. Bom, antes de darmos início aos nossos debates de hoje, já estão comigo aqui nos estúdios da ZLZN, professor Ademir Ramos e Brian Douzani. Vamos dar uma passada nos principais jornais e portais de notícias do Brasil para saber o que é destaque na manhã desta terça-feira. O jornal A Folha de São Paulo traz como manchete: Lula marca 100 dias de mandato com crítica a pessimistas. Presidente elogia Haddad, cobra ministros por entregas e diz que país se refaz após tentativa de golpe bolsonarista. Com pauta social, presidente engaja menos do que Bolsonaro, é outro destaque aqui da Folha. Nos 100 dias iniciais da gestão Lula, destacou pautas sociais no Twitter, cerca de 42% de seus posts, ante 17% dos de Bolsonaro, sobre o tema no mesmo período em 2019. O ex-presidente teve média de 33.200 curtidas, o petista 16.600. Vamos dar uma passada agora no jornal Estado de São Paulo, o Estadão de hoje. A manchete é a seguinte: renda do agro atrai bancos para investidor do Centro-Oeste. Proporção de aplicadores se iguala à do Sudeste, é o destaque aqui de hoje do Estadão. Derrite diz que é irregular TPM em firma de segurança e promete apuração, é outro destaque aqui do jornal Estado de São Paulo. Vamos agora para o Rio de Janeiro. O jornal O Globo de hoje traz como matéria de capa: governo pede remoção de perfis e critica a lentidão das plataformas. Dino vê leniência das redes sociais e diz que pode acionar a PF contra as Big Techs. É o destaque aqui do jornal O Globo de hoje. Em balanço dos 100 dias, Lula cobra ministros. É outro destaque aqui do jornal do Rio de Janeiro. Vamos dar uma passada também nos principais portais e sites do país. O G1 de hoje traz como principal manchete: Conselho de Medicina proíbe prescrição de anabolizantes para fins estéticos. Uso para ganho de massa muscular em desempenho esportivo também foi vetado. Decisão atende a pedido de sociedades médicas. É o destaque do G1 nesta manhã. Vamos dar uma passada agora na CNN Brasil. Viagem de Lula à China busca ampliar peso do agro nas exportações do Brasil. É o destaque da CNN nesta manhã.
Vamos dar uma passada também na Gazeta do Povo, Jornal do Estado do Paraná. Oposição dará início aos ministérios espelhos para fiscalizar ações do governo Lula. É o destaque de hoje da Gazeta do Povo. Por fim, vamos dar uma passada também no R7, portal R7. Prefeituras de São Paulo e governo de Santa Catarina põem agentes armados na rede de ensino. É o destaque de hoje. Vamos passar também na rede, aqui no site de política da Rede Norte Digital, site opoder.com. Governo Lula chega aos 100 dias com crise, contradições e queda de popularidade. É o destaque. Recorde, polo industrial de Manaus tem faturamento de mais de 13 bilhões em janeiro. É o destaque também do poder.com nesta manhã de terça-feira. 7h24 em Manaus, a gente vai fazer o primeiro intervalo de hoje, volta daqui a pouquinho aí sim para darmos início aos nossos debates de hoje. Não sai daí. Da AGEMAN, Elson Andrade, sobre as multas aplicadas pelo município à empresa Águas de Manaus. A sanção, a multa é um instrumento que a prefeitura tem para compelir a Águas de Manaus a melhorar o serviço. Mas houve uma clara leniência, uma clara conivência da prefeitura de Manaus com a Águas de Manaus, e quem saiu perdendo, quem está saindo perdendo, na verdade, é o cidadão manauara. 11 vereadores participaram da reunião. O presidente da CPI propôs um termo de ajuste de gestão para a redução na tarifa de esgoto. Que a gente possa caminhar para a próxima oitiva já com um termo de ajuste de gestão. Sete horas e 27 minutos na capital amazonense. Estamos de volta com Poder e Opinião desta terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas. A rádio do site imediato em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul de Manaus. Muito obrigado a você que sintoniza nesse momento as ondas do rádio e também você que está conectado pela internet. Estamos no Facebook, no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Twitter ainda não, a gente vai ainda ampliar para essa outra plataforma. Pode nos acompanhar aí pelo YouTube do site O Poder, que é @podercom, e pode nos seguir também no Instagram, no @poder_com, além do Facebook do site O Poder, para você ficar ligadinho aqui com a gente. Estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e análise política para você começar o seu dia muito bem informado aqui com a gente. Então eu te peço que está nas redes sociais, compartilhe aí essa live para que mais pessoas possam receber as nossas informações, conhecer aqui o nosso programa, que é o melhor programa de debates políticos da região norte, certamente. Vamos dar início então aos nossos debates de hoje. Professor Ademir e Brian Douzani aqui comigo.
Escolas particulares de Manaus anunciaram a adoção de medidas de segurança após o registro de um ataque em um colégio de ensino privado na manhã de ontem, no bairro da Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. A escola Nossa Senhora Auxiliadora divulgou um comunicado anunciando a suspensão das aulas para garantir a segurança de toda a comunidade educativa. Já o Colégio Dom Bosco informou a adoção de medidas de segurança com apoio dos policiais da Ciclopatrulha da 24ª SICOM. O Colégio Adalberto Vale informou que vai implementar revista com detectores de metais. Após o ataque, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas divulgou nas redes sociais algumas recomendações para evitar novos episódios criminosos nas instituições. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o material apreendido dentro da mochila de um adolescente de 12 anos que ali tentou desferir golpes contra uma colega e também contra uma professora. As informações que a gente tem é que essa criança de 12 anos pretendia, segundo ali entrevista da conselheira tutelar que foi até o local, professor Brian, ele pretendia matar 5 pessoas e ferir pelo menos 7 pessoas. É um problema que está se alastrando pelo país, né, professor? Começou em São Paulo, tivemos um caso em Blumenau recentemente e agora um caso aqui em Manaus registrado ontem. É um problema muito além do comum, né, professor? Tem relação com o abandono dos pais, enfim, uso de redes sociais desenfreado. Como é que o senhor avalia isso? Bom dia, Amazonas, bom dia, Manaus, bom dia a você. Hoje é terça-feira, dia 11, dia de novena na paróquia de Aparecida, dia de tomar aquela garapa. Tu não sabe o que é garapa, né? Sei. O que é garapa? O que é garapa? Garapa aquela, como é o nome, rapaz? É o caldo de cana. Caldo de cana. É o caldo de cana. Aquela garapa com pão doce lá na feira de Aparecida. Saudade. Mas nós estamos aqui exatamente para comentar, pensar e refletir sobre o noticiário nacional e internacional e que afeta diretamente o nosso bem comum. Então, o que está acontecendo? Vamos tentar analisar. É um fato bastante complexo e difuso. Nós temos que pensar metodologicamente. Nós podemos pensar do particular para o geral, tem gente que pensa assim, e tem gente que pensa do geral para o particular. Então, nós podemos ter visões diferentes. Quando eu falo do particular, tem gente que imputa a família, a questão moral, a questão do determinismo econômico e etc. E também tem questões, por exemplo, de bullying das crianças. E também imputando às escolas, isso é uma coisa séria. Eu tenho uma neta de 10 anos e eu vivi agora uma situação muito grave na escola. Ela saiu de uma escola e foi para outra escola, inclusive religiosa, e realmente não teve um bom acompanhamento nessa escola. Não tem uma prática pedagógica consequente. As escolas estão relaxando muito quanto à questão da formação, do acompanhamento da prática pedagógica. Eu estou falando da questão do particular, para a gente entender. Quer dizer, e isso também passa pela formação do geral para o particular. Você vê como é que está a qualidade da formação dos nossos professores. Nós levantamos situações como esta. A prática pedagógica nossa como professor e as orientadoras das escolas estão acompanhando o fato que nós tivemos que tirar a minha neta da escola e colocar numa outra escola por causa de bullying. Era o cabelo, que era cabelo pichain, era isso, as crianças não se comunicavam entre si, não havia uma intervenção da pedagoga, da orientadora nesse processo. Quer dizer, é muito complexo a matéria, nós devemos ter cuidado na interpretação. Primeiro, podemos pensar o particular em si, a escola em si, a prática pedagógica daquela escola, ver qual é o equipamento que aquela escola tem em relação às crianças, ver também a formação dos professores. Porque, olha, pensando bem, a universidade não forma o professor, forma apenas a graduação, você sai de lá com título. Sim. Mas nós aprendemos na prática. Nós não temos uma escola modelo, não temos uma escola onde nós exercemos uma prática. Eu me lembro do Zé Ricardo tentando colocar psicologia
o psicólogo nas escolas, me parece que ele não conseguiu aprovar o projeto dele na Assembleia Legislativa do Estado. Não temos psicólogos nas escolas. Então, veja como é complexo. Nós podemos analisar a escola em si, a prática pedagógica das escolas, podemos fazer uma avaliação do corpo técnico da escola, quanto à prática pedagógica e a qualidade de sua prática, e podemos analisar também a relação da escola com as famílias. Isso é um problema sério. Escola com família. Por outro lado, podemos pensar do geral para o particular, que eu estou chamando a atenção, do todo. Na cabeça do político tradicional, do burocrata, do homem de negócios, quando fala em segurança da escola, ele quer logo contratar policial. Tem gente já falando em colocar polícia dentro da escola, tem gente que vai dizer que vai investir tantos milhões na polícia, segurança. É absurdo, querendo construir até cadeia dentro das escolas. Quer dizer, é absurdo isso. Então, a escola é cuidado, a escola requer cuidado, e essa questão, cuidado, saúde e atenção. E é importante o seguinte, a escola é uma caixa de ressonância social. Tudo o que acontece na sociedade, ela vai repercutir na escola. A questão do gênero, a questão da sexualidade, a questão da qualidade de vida, a fome. As crianças vão para a escola para comer, meu irmão, para se alimentar, porque não tem o que comer em casa. Tivemos quadro, a saúde. Então, requer toda a atenção. Não é simplesmente uma questão de violência, de colocar polícia, não é transformar a escola pública numa escola militar, como muitos aproveitam para defender isso, tá? Porque militar não está qualificado. Se nós, professores, não estamos qualificados na prática para exercer essa função, imagina militar. Então é importante a gente repensar isso, né? E aí exigir do governo federal, que já está com o programa nacional, do governo do Estado e o Poder Legislativo. A Câmara Municipal tem uma comissão de educação, a Assembleia Legislativa tem uma comissão de educação, e eles têm que trabalhar em consonância, em cooperação com o Poder Executivo. Perfeito. Passo a bola para o Brian aqui. Antes, eu só queria informar o seguinte, o governo do Amazonas anunciou ontem a criação do Comitê Interinstitucional de Proteção, Monitoramento, Guarda e Segurança Escolar e o Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar. Eles vão atuar nas escolas públicas estaduais, monitorando e coibindo ameaças e a ocorrência de ataques a unidades de ensino. O comitê reforça as ações já adotadas pela Secretaria de Estado de Educação e Secretaria de Segurança para resguardar o convívio pacífico e seguro nas escolas do Estado. Brian. É uma situação delicada e eu queria trazer aqui alguns pontos. Alguns o professor já até citou. Veja, uma pessoa que faz isso, e esses ataques eles têm se tornado cada vez mais frequentes, essas pessoas, esses jovens e adolescentes, né, eles com certeza, com o passar do tempo, eles deixam sinais de que tem alguma coisa errada com eles. Para provar isso, é só vocês analisarem o caso de ontem, que ontem entrevistaram o pai da menina que foi uma das vítimas desse adolescente de ontem. E esse pai contou que há 6 meses atrás ele notificou a escola dizendo que esse rapaz era um rapaz violento, um rapaz que já tinha dado um murro no seu colega de classe sem nenhuma razão e já tinha ameaçado a sua própria filha. Então vocês vejam que nada acontece por acaso. E aí o professor, a escola tem que estar muito atenta para um aluno que tenha esse tipo de comportamento. Porque no passado era só bullying, era um moleque agressivo, problemático na escola. Hoje são psicopatas em potencial, vamos colocar assim. Porque quem faz o que essas pessoas estão fazendo, isso aí é a psiquiatria que define, não é eu. Então, o professor, a escola tem que estar muito atenta a esses sinais.
porque essas pessoas elas expõem as suas características. Esse é um ponto. O segundo ponto é o acompanhamento psicológico nas escolas. Precisa ter. A saúde mental é a questão do século, o bullying é uma realidade. Infelizmente, essas crianças internalizam, esses adolescentes internalizam isso, e aí muito por conta da internet, de pessoas, e por isso que agora a gente está tendo recomendações para não divulgar o rosto, o nome desses assassinos, que alguns são assassinos. O de ontem, graças a Deus, não vitimou ninguém, mas esse era o plano, até onde você sabe. Então não divulgar por quê? Porque vira herói de certas pessoas que já têm, usando a expressão popular, a mente fraca, usando a expressão popular. Então o cuidado que a gente tem que ter, e o cuidado, e aí também tem que chamar a responsabilidade aos pais, dos pais acompanharem os seus filhos, porque tem pai que acha que conhece o filho muito bem, conhece o filho 100%, e o filho dá nó em pingo d'água debaixo do nariz do pai, e o pai é o último a saber. É o que mais tem, é isso, meu Deus do céu, em tudo, eu não estou falando só nesse caso, em todas as áreas. O filho dá de 10-0 no pai, na mãe. Analisar, é o pai que paga o Wi-Fi, é o pai que dá o celular, então é a sua obrigação monitorar isso. A casa é sua, meu rei. A casa é sua. Não pode um moleque de 12 anos querer mandar em você, né? Esse é um ponto. Então, a questão dos sinais, que os professores têm que estar atentos, a questão do bullying e da saúde mental, que o Estado e os próprios pais têm que estar atentos, o acompanhamento familiar, e aí, infelizmente, professor, nós temos no Brasil famílias desestruturadas. Esse é um outro grande problema. É uma realidade. É uma grande realidade. E assim, agora, chegando na nossa pauta, as escolas têm que fazer alguma coisa, de fato, né? Os detectores têm que estar aí, sim, e eu não sou contra a ideia de você ter uma pessoa armada dentro da escola. Uma pessoa preparada, uma pessoa que passou por um treinamento, não sou contra. Porque, vejam bem, analisando aquele caso de 2019, que eu não quero nem citar o nome aqui da cidade, né? Foram 9 vítimas. A 10ª foi o assassino, né? Se tivesse alguém armado ali, talvez não precisasse morrer tanta gente. Isso aí é uma lógica básica. E aí, mas então a escola... Ontem eu li na internet, a escola vai virar uma zona de guerra... Peraí, rapidinho. Peraí. Entre matar a pessoa que vai matar um inocente ou deixar ela fazer, o cara armado ele vai fazer o quê? Ele vai ficar assistindo com a arma que como enfeite? E tem a questão pedagógica também, Brian. Eu a acho que partir do momento em que as pessoas... O assassino sabe que aquela escola é dotada de um profissional armado... O efeito inibidor. Exatamente. Tem um efeito inibidor. Exatamente. Não que isso seja a solução, eu só queria fazer claro, por favor. Uma colocação aqui. Eu acho que nesse momento é muito mais fácil para todo mundo que está analisando esse fato e esses fatos que têm acontecido no Brasil... terceirizar o problema para a escola, para os profissionais da educação. Quando o problema, na verdade, está na raiz, que é a família. Não é possível, gente, que uma criança de 12 anos saia de casa com 3 frascos de coquetel Molotov, com faca dentro da mochila, entre na escola e os pais não saibam que a criança tem um comportamento diferente, pelo menos. Então, assim, é muito fácil você culpar a escola, a falta de segurança na escola, ok, isso precisa ser debatido. Mas o principal é a relação dos pais com os seus filhos. Nós vivemos uma sociedade adoentada, uma sociedade onde as crianças são educadas pela internet, pelo TikTok, pelo YouTube. Os pais têm filhos, mas não se prepararam para serem pais, não têm tempo de qualidade com suas crianças, não querem abdicar do seu trabalho, do seu lazer, de tudo aquilo que é o seu dia a dia para ser pai e mãe de fato, e aí você vai construindo cidadãos como esse. Ontem eu tive o relato, Brian, professor, de uma profissional do SAMU que atendeu o garoto em específico. E o garoto perguntava para ela o seguinte: por que você está preocupado com o meu ferimento na mão?
O garoto ele não estava entendendo a preocupação de alguém com ele, para você ter ideia do nível de carência que aquela criança estava. Então, assim, a gente precisa analisar de um outro ponto de vista. É muito mais complexo, professor. É profunda a questão. Você tem essa questão difusa que é grave. É isso que eu estava chamando a atenção. Uma análise metodológica, você pode pensar do particular para o geral. Mas o Tiago toca numa questão fundamental que nos move aqui, que é a questão social. Claro. A questão social. E nós vivemos uma crise social muito grande no Brasil, esse processo de exclusão na América Latina. E famílias desajustadas, que não é só uma questão moral mesmo, é o desemprego que impera, também. É a fome que impera. Isso afeta na estrutura da família. E muitas vezes achamos que simplesmente por eu querer, eu posso Metade fazer. das famílias brasileiras só tem a mãe, não é isso? Tem a mãe isso é verdade. E a mãe tem que trabalhar. A mãe é chefe de família, é mulher que manda. E a mulher tem que trabalhar. Então, é tudo. E ainda tem mais, por exemplo, o Estado age muito mal. A gente tem, de vez em quando, tem notícias de mãe que sai de casa, amarra o filho no pé da cama, ou coloca o cadeado, e a polícia vai lá e prende a mãe. Quer dizer, é uma questão social também, é uma questão social. Nós temos que pensar que a família não tem estrutura, muitas vezes. Eu tenho depoimentos, eu acompanhei isso, chegar o momento que a mãe entrega o filho para a diretora da escola. Olha só. Diretora, eu não sei mais o que fazer com ele. E aí a diretora, não sabendo mais o que fazer, o que ela chama? Ela chama o conselho tutelar. O conselho tutelar, por sua vez, não sabe o que fazer, reduz o caso da criança em caso de polícia. Então, veja só, a educação não se reduz à polícia. Não. Então, olha como é uma cadeia aqui de miserê que nós estamos sofrendo. A mãe empurra para a diretora, para o professor, o professor e a diretora empurra para o conselho tutelar, o conselho tutelar não tem a formação qualificada também para operar e joga para a polícia. Quer dizer, é um bandido em potencial. É verdade, professor. Então nós temos que pensar o que fazer e como fazer. E, sobretudo, o Estado. O Estado tem que pensar isso na sua política pública. E não pode fazer isoladamente, quer dizer, cuidar somente da escola pública e a escola privada tomar uma outra medida. O Estado tem um Conselho Estadual de Educação, o município tem um Conselho Municipal de Educação, tem que chamar imediatamente uma reunião para fazer uma discussão coletiva no Conselho e estabelecer diretrizes comuns. Perfeito. São 7h46, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho ainda debatendo esse assunto com outros desdobramentos. Não sai daí não. Jornal Poder e Opinião. Só aqui na Rádio. A CPI que investiga a empresa Águas de Manaus reuniu nesta quarta-feira, dia 5 de abril. O relator da CPI, Rodrigo Guedes, do Podemos, questionou o diretor-presidente da AGEMAN, Elson Andrade, sobre as multas aplicadas pelo município à empresa Águas de Manaus. A sanção, a multa, é um instrumento que a prefeitura tem para compelir a Águas de Manaus a melhorar o serviço. Mas houve uma clara leniência, uma clara conivência da prefeitura de Manaus com a Águas de Manaus. E quem saiu perdendo, quem está saindo perdendo, na verdade, é o cidadão manauara. 11 vereadores participaram da reunião. O presidente da CPI propôs um termo de ajuste de gestão para a redução na tarifa de esgoto. Que a gente possa caminhar para a próxima oitiva já com termo de ajuste de gestão.
7 horas e 48 minutos em Manaus, estamos de volta com Poder e Opinião desta terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediata em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul de Manaus. Você que está no Eldorado, Parque 10, Praça 14, Morada do Sol, Aleixo, São Francisco, Boulevard, enfim, todos os bairros da zona centro-sul e adjacências, você pode aí sintonizar sua rádio na 87.9 e nos acompanhar aqui de segunda a sexta no Poder e Opinião de 7 às 9 da manhã, o seu café filosófico para você começar o seu dia muito bem informado aqui com a gente. Eu lembro que você pode participar do Poder e Opinião com a gente também, deixando sua sugestão de tema e de entrevistado que você quer que a gente traga aqui no nosso programa, além, claro, de interagir com os nossos analistas políticos. Anota aí o nosso WhatsApp para você mandar mensagem, é o 92994858526. 92994858526. Participe aí com a gente, vamos lá fazer juntos o Poder e Opinião desta terça-feira. Meus queridos, vamos continuar falando ainda sobre o assunto do bloco anterior, esses atentados que têm acontecido pelo Brasil e ontem aqui em Manaus. Olha só, em declaração nesta segunda-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que esses eventos que ocorreram em razão de uma suposta cultura de violência, segundo ele, foi estabelecido durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para Dino, os incidentes que aconteceram recentemente e os atos de 8 de janeiro têm total conexão. A declaração, olha aí, ó. O acervo de causas que leva à ampliação de tragédias está bem visível. Proliferação de ódio na sociedade, inclusive por uma internet desregulada e com empresas irresponsáveis, incentivos ao armamentismo e à ideologia da morte, grupamentos nazistas e neonazistas, é a fala do ministro da Justiça, Flávio Dino. Começo com o Brian agora. Brian, uma declaração dessa num momento como esse não ajuda em absolutamente nada. Não é verdade? Não ajuda. A gente tem... Eu acho engraçado pra você que esse pessoal que tá na política, eles queriam ter o nosso emprego, né? Que é a gente que é pago pra comentar a política. Eles são agentes públicos que tem que estar preocupado com as soluções públicas que o Estado pode oferecer à sociedade. Quem comenta a política e os casos deveria ser os comentaristas, os analistas políticos, não o ministro de Estado que virou comentarista de Twitter. Faz ali uma mistura de um monte de assuntos que me parece um discurso muito mais político do que um discurso de Estado, de um ministro da Justiça, que precisaria vir com um discurso de Estado, né? E se pudesse, com soluções. Não apresentou soluções nenhuma. Então, veja, é muito fácil você colocar, isso está acontecendo por conta disso, por conta daquilo e tal, sempre jogando inclusive pro outro time. Isso aí é querer fazer política, ministro, com todo respeito. Se eu querer fazer política com uma tragédia, é complicado. Pare com isso. Pare com isso. A gente tem que propor as soluções do Estado. Não, a gente não tem nada a ver, o Brasil não está preocupado com quem o senhor concorda ou não, se o senhor é contra das armas ou não. O que eu posso dizer é que em muitas situações, se tivesse alguém armado para proteger a população, certos massacres não aconteceriam. Isso é estatístico. Isso é estatístico. E isso não começou ontem, né? Você veja, por exemplo, isso nos Estados Unidos acontece há 30 anos, 40 anos isso acontece. Isso é uma coisa normal até. Então, é um discurso político que quer, como sempre, politizar uma situação, Thiago, que não deveria ser politizada, na minha opinião. Tem que ser se o ministro for falar, ele tem que ser propositivo. Mostrar soluções, o que ele vai fazer como ministro. É isso que o Brasil quer. De comentarista, nós já temos os maiores jornais do país fazendo isso. Aí mistura com nazismo, com armamento, faz uma bagunça, entendeu? Não precisa disso, ministro. Esses assassinos, posso dizer assim, psicopatas, eles têm que ser estudados, evidentemente.
E tem que ser tirado da sociedade, né? Isso daí é o óbvio ululante. Essas pessoas têm que ser tiradas da sociedade, porque a gente não pode achar normal que um cara que mata, que esfaqueia, que tira a vida de uma dezena de pessoas, passe um tempinho na cadeia e depois eu cruzo com ele atravessando a rua. Isso daí também não dá. Então, é necessário propor soluções, ministro. Propor soluções. Né? O que o governo vai fazer em relação a isso? Qual é a política pública? Qual é o diálogo do governo federal com estados e municípios? Porque isso acontece no município. Né? A União não é uma cidade, a gente tem que lembrar isso aqui. A vida das pessoas, elas acontecem nos municípios. Né? Então, o que o governo federal vai poder fazer para ajudar os municípios, os mais de 5 mil? Né? E aí, ver o que se pode fazer para segurar a onda desse pessoal que é terrivelmente influenciado por psicopatas, né? Na internet. Esse garoto, Thiago tinha até esquecido, ele tinha um Twitter, professor, esse daqui de Manaus, aonde ele falava abertamente, mas assim, há vários dias, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não vai sobrar ninguém. Então isso daí também tem que ver, e eu sou muito contra, no sentido petista da palavra, a regulamentação da mídia, que para mim isso é um grande problema. Vocês já estão usando uma desculpa ele quer chegar lá. Mas é necessário a gente entender e ver como é que as redes sociais podem ajudar o Estado brasileiro a se antecipar. Porque se a boa política pública e política de segurança pública é aquela política que o Estado, professor, ele consegue chegar antes do criminoso, né? E segurar a onda do criminoso, inibir o criminoso. Então, as redes sociais têm ainda que dar sua parcela de contribuição, né? Sem que o ministro use esses episódios para praticar censura, que eu já sei que ele está querendo aí excluir uns 250 perfis. Estou sabendo. Então, essa é a minha análise. Falta proposta, falta entendimento, falta conversa, falta mostrar o que o governo vai fazer. Professor Ademir. Eu tenho profunda admiração pelo ministro Dino, pela sua determinação, pela sua alegria e pelo seu humor. Ele é uma pessoa que mostra sensibilidade com a questão social. Eu admiro. Mas me parece que com o avanço do ministério dele, minimiza a função principal do Ministério da Educação. É isso que eu estou vendo. Eu analisei isso ontem e estava pensando. Porque assim você reduz a função. Do MEC. Do MEC. O MEC deveria ter chamado primeiro para si. Até ver se ele falou alguma coisa. O MEC deveria ser chamado primeiro para si, imediatamente, uma discussão sobre esta matéria. Tá? O MEC nesse governo está muito parado. É bem verdade que o governo anterior maltratou muito a questão da educação. Nós tivemos 5 ministros, tudo atropelado, aquela situação toda. Me parece que é preciso uma unidade de comportamento entre os ministérios. Lembrando também que cada ente federado tem a sua autonomia para gerir e propor gestão educacional. Então, o município de Manaus, o que está fazendo e como está fazendo, frente a esta realidade objetiva da questão social, né, que está impactando nas escolas. O que é que o Estado está fazendo? Vai criar um comitê? Esse comitê, isso é uma estratégia velha, né? Criar comitê. Né? Na verdade, por exemplo, como é que está funcionando a política de educação no Estado, a política municipal? Há uma conectividade entre o município e o Estado? A UEA, por exemplo, está pensando... A UEA foi criada exatamente para se pensar política pública estadual. Né? Então, como é que está essa conectividade entre os institutos legais que estão pensando? Então, o Ministério da Justiça e Segurança Pública já tem uma proposta lá de segurança, né? E eu acho que tem que atacar, eu vejo de fato, tem que dar uma atenção especial para as plataformas da internet. Tá? Tem que dar uma atenção e ver realmente, monitorar isso. Isso tem que ser monitorado. E a gente tem que tomar consciência de que as mídias sociais, que a internet não é terra de ninguém, não.
É preciso ter um monitoramento, acompanhar isso sobretudo e ver, e, se puder, antecipar, que é uma situação difícil, mas se puder antecipar esses absurdos que estão acontecendo, é importante. Aquilo que eu volto a falar, volto a dizer, quer dizer, nós temos que pensar o todo, nós podemos pensar o todo nessas diversas dimensões. A família, a questão social, a escola, a formação nossa de professores e pedagogos, a relação da escola com a comunidade. Aqui temos uma grave situação. A escola virou um disco voador na comunidade. É uma coisa, caiu do céu lá, não tem um vínculo orgânico, estruturante com a comunidade. Então, veja só, a escola fecha final de semana, as quadras fecham, o governo não tem investimento nenhum no sábado e domingo nas escolas, a comunidade não tem amor pela sua escola, quebra a escola, quebra a quadra da escola. Veja ali o meu coroado, eu passo lá, a quadra da escola está toda furada. Quer dizer, veja só como é que deve ser. Tem que haver uma relação entre a escola e a comunidade, no sentido de buscar uma unidade, de garantia a essas crianças. Está em jogo aqui o presente e o futuro e a questão humanitária, uma prática pedagógica humanitária e salvífica. Perfeito. Professor, ainda nesse tema, eu quero pedir para o meu amigo Will soltar um vídeo do prefeito Davi Almeida, que é em meio à comoção de pais, de toda a sociedade, com essa questão da segurança nas escolas. O prefeito Davi disse isso aí. Solta aí, Will, pra gente, por favor. Você viu que nas escolas municipais nós temos botão de pânico, nós temos monitoramento, nós temos todo um arcabouço, nós temos sala de confinamento, lugares de confinamento nas escolas. Isso é uma boa pauta para que vocês possam explorar e que Manaus também possa ser conhecida dessa forma. Tá aí a fala do prefeito Davi. Will, aproxima aqui que eu queria falar um negócio pro prefeito. Que é isso? Sala de prefeito, confinamento? A repórter Edila Chaves, ela está agora, nesse momento, numa escola ali na Avenida Brasil, onde qualquer pessoa pode entrar na escola por um muro quebrado que fica atrás da unidade de ensino. Eu queria saber como é que uma escola que não tem muro, eu queria saber como é que uma escola que às vezes não tem merenda escolar, uma escola que tem ausência de profissionais da educação ali para dar aula, como é que uma escola está dotada, como é que o senhor tem coragem de dizer que todas as escolas do município estão dotadas de botão do pânico, sala de confinamento e serviço de monitoramento? Pelo amor de Deus, prefeito. No momento em que as pessoas estão com medo de levar os seus filhos para as escolas, o senhor lançar uma dessa é difícil. Como eu sou homem cristão, eu quero entender que o prefeito falou isso no calor da questão, quer dizer, no sentido de responder, aquela regra básica da política, né? E não ficar em silêncio, você tem que responder de pronto. Mas, senhor prefeito, essa matéria não é questão de palanque, não. Nós temos que pensar, vocês estão vendo aqui que nós estamos pianinho, estamos andando sobre ovos, aqui, caminhando sobre ovos, no sentido de ver como resolver a matéria. Então, o senhor tem um poder municipal na mão, o senhor tem que fazer uma articulação junto com os seus professores, os seus orientadores e pedagogos, sua direção de escola, e trabalhar isso, inclusive, com consultorias externas. Então, por exemplo, eu queria sala de confinamento. Na minha época de estudante, não sei se de vocês era assim, e eu não era um bom aluno, nunca fui um bom aluno. Eu sempre não se entregue, professor. Eu nunca fui um bom aluno, eu sempre fui crítico, agitado e tal. E sabe aonde a nossa sala de confinamento? Era a biblioteca. Sim. Você pegava o aluno e ia para a biblioteca. Eu adorava que eu ficava na biblioteca. Sim. Será? Eu gostaria de conhecer essa sala de confinamento que professor, o prefeito... Isso não existe, professor. Não, mas pelo amor de Deus, sala de conversa para boi dormir. Pois é. Eu, como sou um cristão convicto e otimista eu radical... também sou, mas otimista eu sou radical, pessimista. eu quero Tá pensar que o prefeito falou isso no calor da matéria. Então agora ele deve cair na razão e deve chamar para si a responsabilidade dos seus diretores, dos seus administradores, dos pedagogos e dos educadores. Agora, prefeito, afaste os puxa-saco. Comece a chamar a discussão para uma reflexão mais profunda, porque a pior coisa que tem na política são os aduladores, e o Maquiavel já nos ensinou isso há muito tempo. Livra-te
dos aduladores, dos puxa-saco, dos chupa-ovo, e livra-te desses animais, porque isso atrapalha e dificulta qualquer processo de entendimento da razão. É verdade. Brian, um minutinho pra gente sair. Sim, não, o prefeito tem que aprender melhor a lidar com as situações de crise, né? Normalmente eles soltam algumas coisas meio incongruentes nos episódios de crise, como muito bem lembrou o professor. Isso a sociedade está assistindo. Eu queria rapidamente também, Thiago, eu ia falar isso no primeiro bloco, e ainda sobre o cuidado que a família tem que ter com a criança, né? E comportamentos agressivos, professor, eles surgem muito cedo. Eu falo isso porque eu cuido na minha igreja de crianças, né? A partir de 4, 5 anos. Então lá no ministério a gente ajuda em um momento lá. E eu vejo, esse final de semana mesmo, eu vi um garoto que a gente vê que ele já tem essa prática de bater no amiguinho. 4 anos, 4, 5. E bater em meninas também. Que às vezes ele não discerne. Mas qual que é o que é interessante aqui? Que você já tem que ter esse acompanhamento para dizer para o seu filho, ou para o seu sobrinho, ou para quem quer que seja, olha, isso é errado. Sim. Não pode bater no coleguinha, não pode bater em mulher. Ou seja, como que esse acompanhamento ele faria diferença? Né? Isso não é um ensino moral, simplesmente. É um ensino humano. É um ensino humano, um ensino sociológico, para a gente viver em sociedade. Né? Então a importância desse acompanhamento que infelizmente nem todos têm. Só dizendo que nós não temos uma resposta para isso. Nem o seu prefeito, nem o seu governador e nem o seu Dino. Não é com bravata que a gente vai resolver o problema. Não temos resposta para isso. Então, é importante também, já que as universidades estão pensando o sexo dos anjos, já que as universidades estão pensando o sexo do jaraqui, era importante começar a pensar, na verdade, situações concretas que vivemos. Vivemos uma situação concreta dessa. E é importante que as escolas, a universidade pública, respondam essas questões de forma objetiva. Concepção de mundo, estratégias e mediações. Não se tem resposta, mas a gente vai analisando as contradições e vendo como podemos responder objetivamente a esta situação. São 8 horas e 5 minutos, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho, não sai daí. Poder e Opinião. A CPI que investiga a empresa Águas de Manaus reuniu nesta quarta-feira, dia 5 de abril. O relator da CPI, Rodrigo Guedes, do Podemos, questionou o diretor-presidente da AGEMAN, Elson Andrade, sobre as multas aplicadas pelo município à empresa Águas de Manaus. A sanção, a multa, é um instrumento que a prefeitura tem para compelir a Águas de Manaus a melhorar o serviço. Mas houve uma clara leniência, uma clara conivência da prefeitura de Manaus com a Águas de Manaus. E quem saiu perdendo, quem está saindo perdendo, na verdade, é o cidadão manauara. 11 vereadores participaram da reunião. O presidente da CPI propôs um termo de ajuste de gestão para a redução na tarifa de esgoto. Que a gente possa caminhar para a próxima oitiva já com termo de ajuste de gestão. O país vive uma fase muito crítica, né? Cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver crises. Pode resolver crises interindividuais, pode resolver crises que envolvam uma coletividade, pode resolver crises que tenham um efeito sobre todo o país. Então, cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver a crise, restabelecendo a paz social. Poder é uma possibilidade, né, de você decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. Isso é poder. São 8 horas e 7 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas.
A rádio do site imediato em conexão com a rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul aqui de Manaus. Muito obrigado a você que nos acompanha pela internet, pelo Facebook, Instagram e YouTube, e também você que sintoniza aí o seu rádio na 87.9. Muito obrigado pela companhia, avisa para os seus amigos aí, vizinhos, colégio, na faculdade, no trabalho, que nós estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e análise política para você começar o seu dia muito bem informado aqui comigo, professor Ademir Ramos e Brian Douzani, às vezes também Álvaro Corado e Pedro Batista participam aqui conosco. O povo em geral. E o povo em geral, você pode participar com a gente pelo telefone, anota aí, 9299485-8526, 9299485-8526. Manda mensagem aí para o nosso WhatsApp, interage com a gente, vai ser muito bacana receber a sua interação aqui no Poder e Opinião. Meus amigos, vamos mudar um pouco de assunto, falamos nos primeiros blocos sobre essa situação. Eu queria só fechar uma questão. Aí, vamos lá. Quando estudamos antropologia, lá no século passado, um dos primeiros capítulos da antropologia, que é o estudo do homem, é exatamente a natureza e a cultura. Para a gente pensar assim, só para dar uma relevância sobre a cultura e a educação. A natureza, nós homens, nós pessoas, somos natureza. Nós somos animais. Nós amamos como os animais também. Nós sentimos como os animais. Nós somos animais. E sabe o que é que nos transforma? O que nos transforma são os valores culturais. São os valores educacionais. Os valores culturais, os valores educacionais que exercem sobre nós domínio da nossa própria força, da nossa própria ação, do nosso próprio desejo, da nossa própria vontade. Então é importante, nesse momento, pensar também sobre a questão do investimento cultural e da educação. Educação não pode estar divorciada da cultura. É importante pensar isso. O homem não é só natureza, o homem também é cultura na sua grandeza e educação, porque é aí que são os formadores dos valores, da moral, da ética e dos sentidos. Vamos à luta, né, minha gente? Tá certo, professor. Olha só, vamos mudar de assunto aqui agora, falar um pouco de política. Ontem o governo Lula fez 100 dias e nós analisamos aqui os 100 primeiros dias do governo Lula, mas o governo do governador Wilson Lima também completou 100 dias e, ao contrário de Lula, que vive aí um momento tenso, o governador vive uma lua de mel, podemos dizer assim, né? O governador tem maioria absoluta na Assembleia Legislativa, foi reeleito com uma votação recorde, tem uma boa popularidade e está navegando aí em mares tranquilos, professor. Ontem ele fez um balanço da sua gestão, né, em um evento, e também anunciou ali, afirmou que o Hospital de Sangue da Fundação Hemoan vai ser entregue ainda no primeiro semestre de 2023. Eu queria que vocês analisassem aí como é que fica, Brian, esse momento, essa nova gestão, né, esse novo governo de Wilson Lima, bem diferente daquele que ele pegou em 2019, ali já em meio a um turbilhão. Eu lembro com um atraso ali de cirurgias cardiopatas de crianças. Logo depois veio a pandemia, cheia do Rio Negro. Agora parece que ele vive um novo momento, né? Sem dúvida alguma, o governador se reinventou, né? Se a gente estivesse falando dos mitos, né, certamente foi como uma fênix, né, professor? Que um belo momento alcança uma idade, se torna cinza, né? Nem tanto, mestre, nem tanto. E aí ele ressurgiu, porque e isso a gente tem, inclusive, dados, Thiago, que o governador chegou a ter uma popularidade de um dígito, não foi isso? Sim. Uma aprovação de um dígito. Isso, né? Menos de 10%. Exatamente, ou seja, é uma coisa extraordinária o que ele fez. Está muito bem com a Assembleia. A Assembleia também, convenhamos, né? Para você ter esse problema com a Assembleia, você precisa se esforçar muito. Isso, inclusive, já Mas foi... ele teve. Não, quando teve. O Josué Neto era presidente da Assembleia. Foi o período mais engraçado da Assembleia, foi Josué Neto versus Alessandra Campelo e Joana Dark. Politicamente 0, economicamente 10. Então, veja só uma coisa que eu já comentei no passado. Ao contrário do Congresso Nacional, historicamente as câmaras municipais e a Assembleia do Estado, ela é assim, coisa que de 90% de base. Essa é a nossa tradição histórica, pelo menos
no Amazonas. No Amazonas é muito incomum você ter mais de 2 parlamentares, seja na CMM, que tem 41 parlamentares, ou na Alian, que tem 24, você tem mais de um opositor. É muito incomum. Ao contrário de grandes capitais, como por exemplo BH, que é comum você ter a bancada da oposição. Aqui você não tem, você tem o parlamentar da oposição. Bancada não. Então você veja como que é o nosso processo histórico. Tá? Então o governador teve ali a sua divergência com a Alian, e isso lhe custou até um processo de impeachment, uma época, etc., que ele também sobreviveu, né? E eu falo isso por quê? Porque o Witzel não sobreviveu, por exemplo. E foram processos contemporâneos até, na mesma época. Então o governador veio, enfrentou a reeleição, se reelegeu, né? E agora vive um momento, por quê? Porque passou um pouco aquela imagem das questões judiciais que ele enfrentava no primeiro mandato, né? Então, com elas ficando um pouco mais lá atrás e, evidentemente, na situação de não ocorrer novos episódios como esse, a imagem dele tende a se popularizar e tende a ser limpa, né? Porque não há nada que o tempo não supere, né? Como muito bem dizem os romancistas. O tempo me parece que supera tudo e no Brasil ele inclusive apaga tudo, né? Então veja, é popular, e até eu acho engraçado isso, ele tem um talento, é porque ele é um comunicador. Ele age como se ele estivesse em campanha, e isso não é uma crítica a ele. O que eu estou querendo dizer é um elogio, na verdade. Ele consegue manter a imagem de popular, aquele governador do povo que ensina você a tirar a espinha do peixe, que toma açaí, que pega a picape na estrada para mostrar, olha como que nós revitalizamos essa estrada aqui, tal. Ele consegue manter esse clima bom da campanha no sentido de mostrar resultados, né? Ele é muito marqueteiro nesse sentido. Então, ele tem uma questão que ele precisa resolver ainda, me parece. A questão do relacionamento com o governo federal. Ainda é uma questão, né, que ainda não está solucionada. Eu acho até que ele ainda não teve nenhuma reunião com o presidente da República. Não me recordo. Me parece que não. Acredito que não. Só coletivamente. Exatamente. Só a reunião de todos os governadores. Então ele tem ainda esse desafio de se aproximar do novo governo, e a dificuldade é óbvia porque ele era apoiador do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, isso é uma questão sine qua non, né? Recursos para o estado do Amazonas, a própria reforma e a influência do Amazonas na reforma tributária, etc, etc, etc. Então, o governador, ao contrário de alguns governadores, ainda não está ali no grupo, na mesa principal do Palácio do Planalto, como alguns governadores nordestinos, né? E até do próprio Sudeste. Então, esse é o desafio, me parece, do governo Wilson Lima, no sentido político, se aproximar do governo federal. Aqui, ele está muito bem, me parece, né? E esse hospital será uma grande conquista aí do povo do Amazonas, numa instituição que já é referência, né, como o Hemoan. Perfeito. Professor. Eu escrevi um texto sobre isso, fazendo uma análise do governo Lula, os 100 dias, e o governo Wilson Lima. O Lula está encalacrado, vocês sabem disso. Tá, né? Ele tem que trabalhar diretamente com o Congresso, ele está sem quadros, sem liderança. O PT quer o Lula mais para a extrema esquerda, beirando o populismo. O Haddad está negociando, articulando diretamente com a indústria, com o Congresso Nacional, tentando viabilizar o governo Lula. Enquanto isso, o PT bate diretamente no Banco Central, o Lula também está incendiando a pedagogia do conflito, enquanto tem que vir mais para o centro, que é a medida, o fiel da balança é o Geraldo Alckmin. Quer dizer, a situação é esta. Mas isso faz parte do processo democrático, e eu disse no meu texto que nada que não se resolva com uma política fiscal responsável. Aí eu fiz um salto para o Wilson Lima aqui também. Eu vejo o governo Wilson Lima política e economicamente muito bem.
Tá? Ele tem tudo para desandar. Agora, o que acontece? Ele caiu... Desatar, né? Seria? Não, desandar mesmo, porque desandar ele tá... me parece... Não, mas perdeu o trilho? Não, tá claudicante. Tá claudicante, como diziam os romanos, claudicante. Ele precisa dar um salto de qualidade. O que está fazendo? Caiu na mesmice, a síndrome da reeleição. A síndrome da reeleição. E tem gente que bate no peito, diz para o seu governador, time que está ganhando não se mexe. Ora, vamos ver o quadro, a situação. Ele tem tudo. Politicamente ele está favorável, ele tem uma Assembleia que lhe é favorável. Financeiramente ele está bem. Todo o processo da pandemia não afetou diretamente a nossa produção de riqueza no polo industrial de Manaus. Vamos analisar isso agora e na outra pauta. No próximo bloco. Quer dizer, afetamos. Nós estamos com uma previsão orçamentária de mais de 17 bilhões por mês, numa articulação direta, né? E tem mais empréstimo, vamos chegar a 20 bilhões aproximadamente. Ele está bem economicamente. Aonde é que está? Aonde é que está o vício do governo, Wilson Lima, que ele poderia dar um salto de qualidade? Primeiro, ele trabalha muito no pontual, no fragmentado, no setorial. Me parece que está faltando uma visão de governo, uma visão de todo. Porque, olha, ele ganhou a eleição com aval do Bolsonaro, embora o Lula tenha ganho aqui no estado, mas ele ganhou com aval do Bolsonaro. E o Bolsonaro ganhou em Manaus. Ganhou em Manaus, isso. Correto. De qualquer maneira, a regra qual é? Qual é a regra? Governo não faz oposição. Essa é uma regra. Sim. Governo não faz oposição. Escrevi uma coluna sobre isso. Governo não faz oposição. Então, eu vejo um governo fragmentado, um governo bastante corporativo, e eu concluía, pode ler, inclusive eu acho que já está no site O Poder. Eu concluía dizendo que, se continuar assim, o governo Wilson Lima será muito mais acumulativo, concentrador, do que distribuidor, né? Uma política de distribuição da justiça e da igualdade social. Nessa direção, porque tem tudo, e tem que pensar o Amazonas como um todo. E o Amazonas é um grande desafio. Um grande desafio, porque você tem que pensar. Por exemplo, vai lá, tem um plano safra. Como é que esse plano safra liga com a questão da educação? Como é que essa questão do hospital, da saúde, liga com a educação, com o meio ambiente, etc. Ora, estamos perdendo espaço desgraçadamente para o Pará. Ainda ontem eu conversava com o Museu Guild. Eu estou em contato com o Museu Guild. O governo do Pará está puxando toda a questão da ciência e tecnologia. Nós temos aqui a FAPEAM. A FAPEAM, uma fundação... Mas a vantagem é isso que eu lhe falei. O governador do Pará está no zap fixado do Lula. Não, mas... Tem uma proximidade. Não. O irmão do Helder é ministro. Não, mas acontece aqui. O governo do Pará já fez uma articulação, já levou para lá o quê? A COP 2025, a COP 30. O Amazonas perdeu. O governo do Pará já levou para lá a SBPC 2024. E o que é que, doutor Wilson, veja a sua Fundação de Amparo à Pesquisa. Veja o que é que está se fazendo. Outra questão grave, doutor Wilson. Leia a entrevista da professora doutora Márcia Perales, na crítica agora que saiu na semana, antes de ontem. Veja se aquilo lhe satisfaz. Quem tem que dar a ordem na ciência é o senhor. Quem tem que estabelecer diretrizes de ciência e tecnologia no Amazonas é o senhor. Não pode ficar à mercê da CAPES ou à mercê do CNPq. O senhor tem que apontar a perspectiva. Pesquisa básica, sim, é importante. Pesquisa básica e a pesquisa aplicada, o que é que nós temos diretamente? Quem dita as diretrizes é o senhor, seu governador. Veja que o Pará está avançando na questão ambiental, na questão da ciência e tecnologia, e nós aqui estamos chupando o ovo. Né? Então, vamos pensar, essa é a minha análise, a não ser que o senhor tenha que concentrar cada vez mais e distribuir cada vez menos. Mas o povo quer mais saúde, quer mais meio ambiente, quer mais educação, quer moradia e de qualidade. Tá certo. São 8h22, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião. Volta daqui a pouquinho com um novo tema e muito debate para você. Não sai daí. Credibilidade.
A CPI que investiga a empresa Águas de Manaus reuniu nesta quarta-feira, dia 5 de abril. O relator da CPI, Rodrigo Guedes, do Podemos, questionou o diretor-presidente da AGEMAN, Elson Andrade, sobre as multas aplicadas pelo município à empresa Águas de Manaus. A sanção, a multa, é um instrumento que a prefeitura tem para compelir a Águas de Manaus a melhorar o serviço. Mas houve uma clara leniência, uma clara conivência da prefeitura de Manaus com a Águas de Manaus. E quem saiu perdendo, quem está saindo perdendo, na verdade, é o cidadão manauara. 11 vereadores participaram da reunião. O presidente da CPI propôs um termo de ajuste de gestão para a redução na tarifa de esgoto. Que a gente possa caminhar para a próxima oitiva já com termo de ajuste de gestão. ZLZN, a cara do povo. Essa é a Rádio Web ZLZN, ela tem a cara do povo. Baixe agora o aplicativo da rádio, tanto no sistema Android como no sistema iOS. Música, alegria, diversão e muitos prêmios é aqui na ZLZN. Ela tem a cara do povo. Horas e 25 minutos na capital amazonense. Estamos de volta com Poder e Opinião desta terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediata em conexão com a Rádio Logos FM 87.9. Muito obrigado a você que nos acompanha pela internet e também pelas ondas do rádio. Você que está no Facebook, no Instagram e no YouTube, eu queria te pedir aí, comenta na nossa live, diga de que bairro de Manaus você está assistindo a gente. Se tiver no interior, diga de que município você está ligadinho aqui. Assim como se você estiver fora do Amazonas e até mesmo do Brasil, a gente quer saber até onde o sinal da ZLZN está chegando. E compartilhe essa live para que os seus amigos também possam receber as nossas informações e conhecer aqui o Poder e Opinião, o melhor programa de debate político da região norte, certamente. Vamos voltando por aqui, professor Ademir Ramos e Brian Douzani. Olha só, o Polo Industrial de Manaus começou 2023 com um valor recorde para o mês de janeiro. O faturamento foi de 13 bilhões de reais. O resultado é 7,47% superior ao atingido em janeiro de 2022, quando faturou 12,16 bilhões. Em dólar, o faturamento do PIN no primeiro mês foi de 2,56 bilhões. Representando um crescimento de 12,91% em comparação ao mesmo mês em 2022. Os segmentos de bens de informática continua sendo o maior responsável pelo faturamento global do PIN, com faturamento em janeiro de 3,26 bilhões e 24,95% da participação do faturamento. Depois vem, respectivamente, os setores de eletroeletrônico, com 18,54% da participação no faturamento, duas rodas com 17,46% e químico 9,79% de participação no faturamento total do primeiro mês de janeiro aqui no Polo Industrial de Manaus. Começamos bem, não é, Brian Douzani? Bons números para apresentar essa semana ao grupo técnico que vem ao Amazonas aqui, o grupo da Reforma Tributária. Sexta-feira. Exatamente isso que eu ia começar, exatamente por esse ponto. Esses são exatamente os dados que devem ser vendidos aqui vendidos no bom sentido, evidentemente, para o relator, né? O relator vem, né? O relator e o presidente. O presidente. O relator é do partido do presidente da República.
né? Me falhou o nome dele agora. Então, vocês vejam a importância dessa visita que nós teremos aqui na sexta-feira, articulada pelo deputado federal Saulo Viana. O polo dando um excelente resultado, começando o ano muito bem. E olha que nós passamos por crises e crises, né, no sentido econômico, fábricas limitadas, quando veio a pandemia, fica em casa, aquela coisa toda. E o PIN permanece aí robusto, representando, mostrando força, né? Mostrando que de fato é o motor da economia amazonense. Então essa é a questão central que deve ser vendida para o grupo de trabalho na sexta-feira. Mostrar o nosso potencial, as nossas empresas, quanto que nós geramos aqui de emprego e renda, porque, volto a repetir aqui, a questão não é a receita por si só, porque se fosse a receita por si só, bastava fazer um Pix lá para o fundo da Amazônia. Não é essa a questão é os empregos, é a renda, é o dinheiro da padaria, né? E aí, com uma economia, a gente aprende isso na introdução à economia, é algo vivo que precisa girar. E às vezes, professor, um comerciante que não tem ligação com a Zona Franca de Manaus, ele pensa que ele não precisa da Zona Franca de Manaus. Ledo engano. Ledo engano. O dinheiro do cliente dele, indiretamente ou diretamente, é um dinheiro que veio do polo industrial de Manaus. Você não tem a menor dúvida disso. Se você está comprando um pãozinho, provavelmente aquele dinheiro seu tem alguma coisa a ver com o polo industrial de Manaus. Professor Então, Ademir. Só para concluir, é um excelente dado, é um excelente resultado. Ainda estamos aqui, eu estou caçando a nomeação do Bosco no diário, né? Mas vai sair, eu acho que nas próximas horas, creio que ainda hoje, e aí vai estar muito bem possado, acredito, o Bosco Saraiva para já receber o grupo na sexta-feira. Eu também li, acho que dia 14 estará em Manaus a Gleice Hoffmann. 14 agora, de abril? Dá uma checada nisso aí, por favor. A informação, a orelha de freira aqui, me informaram que a Gleice Hoffmann estaria em Manaus no dia 14. É importante ver de que forma ela vai chegar por aqui, quem serão os seus interlocutores no Estado. O encontro das mulheres, né? Exatamente, o encontro de mulheres do PT em Manaus no próximo dia 14. A Anne que está por trás, Anne Moura. É na mesma sexta-feira. Então. Anne Moura estará. Nesta sexta-feira. Anne Moura que está fazendo esse tipo de articulação. Tá? É importante esse tipo de presença aqui dessa figura. Ela é presidente, né? A Anne é a presidente nacional das mulheres do PT. E a Gleice é a presidente, nacional do partido. Isso. Ela tem uma grande articulação com a Gleice e com o Lula. Queria me reportar aqui sobre a história econômica do Amazonas aqui. Nós temos que nos livrar dessa síndrome da monocultura. É isso que nós temos que pensar. Sofremos da questão da borracha, do ciclo da borracha. Ficamos na monocultura do extrativismo da borracha. E agora estamos na monocultura, entre aspas, do polo industrial de Manaus, ou seja, a Zona Franca de Manaus. E aí que é o grande desafio do Bosco. O ex-deputado Bosco Saraiva, que está assumindo a superintendência da SUFRAMA, tem um papel importante nesse momento agora de redimensionar as ações da SUFRAMA. A SUFRAMA, sem dúvida alguma, só aqueles que não querem ver, né, no caso do polo industrial de Manaus, é uma matriz produtiva para todo o Brasil. E São Paulo também se beneficia diretamente a questão dos tributos aqui em Manaus. Então, por exemplo, nós estávamos falando anteriormente, atinge e beneficia diretamente o governo do Estado, a prefeitura, os municípios, né? Agora eu vi aquela reclamação dos agropecuaristas lá do sul do Amazonas, dizendo que os deputados, que foi até... Gerou um ciúme, que foi até reproduzido pelo deputado Adjunto Afonso, eu acho que de forma
ingênua. O deputado reproduziu que os pecuaristas dizendo que não iam mais tratar isso com a Assembleia do Amazonas, porque a Assembleia só quer tratar de Zona Franca de Manaus, Zona Franca de Manaus. Ignorância total. Sendo que eles são dependentes da Zona Franca. Ignorância Quem total. compra a carne do... Nós temos que pensar isso como um todo. A economia é dinâmica. Exatamente. É isso que nós estamos chamando a atenção aqui. Ela é interligada. O que é que nós temos que pensar? Primeiro, a produção. Segundo, a qualidade do trabalho no polo industrial de Manaus. Isso também é uma discussão que passa pela luta sindical, tá? Luta sindical. E isso afeta diretamente na qualidade de vida dos seus operários, dos seus trabalhadores. E isso melhora a qualidade de vida no Amazonas, porque a economia circula. Nós temos que pensar na questão do emprego, do trabalho e renda. E por esta razão, nós aqui nesta bancada, há mais de 100 dias estavam reclamando a ausência do superintendente da SUFRAMA. Lembra disso? Por que estávamos reclamando? Porque para nós, o Polo Industrial de Manaus, que esse nome até Polo Industrial de Manaus, até não é muito adequado. Né, não é adequado porque, na verdade, toda a riqueza da SUFRAMA, do Polo Industrial, compreende a Amazônia Legal. E esse é o papel que o governador, juntamente com a SUFRAMA, deve exercer para dar uma visibilidade maior. Embora a SUFRAMA seja uma autarquia federal, mas o governador diretamente, o governador do estado do Amazonas se beneficia diretamente. E dentro da SUFRAMA, por exemplo, essa questão indígena, é isso que eu penso. Governador, o Lula está acenando para a questão indígena em todo o Brasil. O Lula criou o Ministério dos Povos Originários, está dando uma atenção toda para Roraima. Por que não pensar dentro da SUFRAMA, e aí que é uma articulação, uma unidade específica para atender esta demanda específica dos indígenas no Brasil, que é a questão do etnodesenvolvimento, considerando que o Amazonas tem mais de 30%, senhor governador, mais de 30% da terra, do território do Amazonas é território indígena. Veja o município de Atalaia do Norte, 90% de Atalaia do Norte, é onde deu aquele conflito na região lá do Vale do Javari, 90% é território indígena. Então, nós temos que fazer uma articulação do governo federal e a SUFRAMA pode abrigar essa causa, já que o governo federal está nessa mesma perspectiva de se criar um programa, um projeto, uma ação direta de etnodesenvolvimento para atenção a esses povos indígenas do Amazonas, que é a maior população indígena do Brasil. E, governador, o senhor tem na sua porta, governador, o maior programa de sucesso de etnodesenvolvimento do Brasil, que é o programa Oimiri Atruari com apoio Eletronorte. Para conhecer, governador, e de lá, quem sabe, o senhor se inspire e comece a formular uma política indigenista para o Estado mais avançada do que nós já temos aqui. Tá certo, 8h36, professor Ibrahim. Eu queria dar uma notícia não muito agradável agora aqui pela manhã. Eu acabo de receber uma nota aqui da assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Manaus, que a nota diz assim: em nome dos vereadores integrantes da 18ª legislatura, isso é o vereador Caio André, né, presidente falando, manifesto meu profundo pesar pelo falecimento de Jude Cristina Cardoso Silva, filha do vereador e ex-presidente da Câmara Joelson Silva, ocorrido nesta terça-feira. A filha do Joelson, então, aí faleceu, a nota não diz por qual motivo, mas a gente presta aqui nossa solidariedade à família do vereador Joelson, que é um homem ligado à igreja, né? Tem pastor assembleiano, pastor da Assembleia de Deus, certamente nesse momento está recluso com a família e passando por esse momento difícil, né? Não é natural, professor, um pai perder o seu filho, né? A ordem natural das coisas é os filhos enterrarem os pais, e não o contrário. É uma dor terrível. É uma dor terrível. Ontem mesmo, assim, a gente está vivendo num período assim, tão triste, me parece. Ontem mesmo, o pai de uma amiga da minha esposa simplesmente morreu também por conta de um AVC súbito. Que é uma questão, professor, que não tem mais idade, né? Teve um jovem de 13 anos que participou até de Ela tinha 19 anos, tá? Só para informar. 19 anos, a moça. Teve um jovem que estava participando de um desses programas de canto, né?
de 13 anos que morreu também com um AVC. Tá em todos os jornais. Aí. Eu perdi um sobrinho com 16 anos, rapaz. Não é fácil, não, né? É uma então dor. A gente levantou-se assim de uma hora para outra para a geladeira, caiu no meio do caminho, fica tudo negro, né? Estoura tudo, né? A gente manifesta aí nossos sentimentos à família do vereador Joelson. Ele é um homem de Deus, ele sabe onde buscar refúgio e fortaleza. Total solidariedade. 8h38, a gente vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco de hoje do Poder e Opinião. Não sai daí. Poder e Opinião. A CPI que investiga a empresa Águas de Manaus reuniu nesta quarta-feira, dia 5 de abril. O relator da CPI, Rodrigo Guedes, do Podemos, questionou o diretor-presidente da AGEMAN, Elson Andrade, sobre as multas aplicadas pelo município à empresa Águas de Manaus. A sanção, a multa, é um instrumento que a prefeitura tem para compelir a Águas de Manaus a melhorar o serviço. Mas houve uma clara leniência, uma clara conivência da prefeitura de Manaus com a Águas de Manaus. E quem saiu perdendo, quem está saindo perdendo, na verdade, é o cidadão manauara. 11 vereadores participaram da reunião. O presidente da CPI propôs um termo de ajuste de gestão para a redução na tarifa de esgoto. Que a gente possa caminhar para a próxima oitiva já com termo de ajuste de gestão. O país vive uma fase muito crítica, né? Cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver crises. Pode resolver crises interindividuais, pode resolver crises que envolvam uma coletividade, pode resolver crises que tenham um efeito sobre todo o país. Então, cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver a crise, restabelecendo a paz social. O poder é uma possibilidade, né? De você decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. Isso é poder. Oito horas e 40 minutos, estamos de volta aqui com o último bloco do Poder e Opinião desta terça-feira. Olha, eu falando sexta-feira já, para você. Calma. Terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas. A rádio do site imediato em conexão com a rádio Logos FM 87.9. Um abraço para o meu amigo Gilson Nascimento, nosso querido lá da Rádio Logos, que um forte abraço, nunca mais veio aqui conosco. Gilson, volte aqui. Você está notificado, prestigia a gente Gilson. Aqui, participar do debate, que era muito bacana debater com você também. Eu queria deixar um recado aqui para quem nos acompanha também, que você pode baixar o aplicativo da Rádio ZLZN e ter aí na palma da sua mão toda a nossa programação musical e informativa. É muito fácil. Pega o seu celular aí agora, entra na loja de apps, digita lá Rádio ZLZN. Você vai ver um ícone laranja, tá aí para quem está nos acompanhando pelo YouTube, Facebook e Instagram. É essa aí a logo. Clica lá para baixar, é gratuito. Quando tiver na tela inicial do seu celular, você já tem direito a nos acompanhar tanto em áudio quanto em vídeo, porque os programas ao vivo aqui dos estúdios da ZLZN, como é aqui o Poder e Opinião, você pode acompanhar em vídeo e conhecer aqui cada um de nós que faz a programação diária dessa que é a rádio que mais cresce no Amazonas. São mais de 50 mil downloads já do aplicativo da Rádio ZLZN, aí você pode baixar e nos acompanhar. Depois do Poder e Opinião, meu amigo Elton Carlos Negreiro vem com Banzeirão ZLZN. De tarde, meu amigo Anderson Nego Bom embala as suas tardes com muita música bacana. E para finalizar a noite, professor, quem é? Fala aí para os nossos ouvintes. Nosso amigo Anderson Silva. Anderson Silva. Rapaz, o cara é bom com momentos a dois. Aquele romantismo na rede. As cidadãs mandam mensagem para ele apaixonadas por ele, porque ele é uma voz... É um encantador de serpente. Aprendeu com o Lula, o nosso amigo Anderson Silva. Então baixa o aplicativo e acompanha a gente, você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso. Olha só, amigos, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, marcou para hoje uma coletiva de imprensa em Brasília, olha só, para anunciar novas invasões de terras pelo país. Trata-se da 26ª Jornada Nacional de Lutas
em defesa da reforma agrária que marca os 27 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Em 17 de abril de 1996, cerca de 18 integrantes do MST foram mortos por policiais no Pará depois de bloquearem uma rodovia no estado. O grupo era composto de 300 pessoas que reclamavam da demora do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, em desapropriar a fazenda macaxeira de 40 mil hectares. Professor, começo com o senhor. Eu nunca tinha visto uma coletiva de imprensa para anunciar a invasão de terra. O MST está, de fato, o mês de abril, né? Tiago, vai ser um mês de grande mobilização em Brasília, porque nós teremos o Abril Indígena e teremos o Abril MST. Então, não Brasília... tem o não sei o que vermelho? Exatamente. Não é isso? Abril Vermelho. Abril Vermelho. Nós vamos ter em Brasília essa ampla mobilização indígena e MST. Isso é importante porque fala dessa relação do campo. Quanto à questão indígena, que já estão se mobilizando, inclusive dia 19 eu estarei aqui na FUNAI, já me convidaram não, me intimaram, eu tenho obrigação de estar com os parentes. Eu vou falar sobre indigenato, o indigenismo e falar de política para as lideranças indígenas aqui na FUNAI. Vai ter feira, vai começar agora, já começou, começa dia 10 agora e vai até acho que dia 19 ou 20, aqui na FUNAI, aqui na Ica Maceió, né? Não, Paraíba. Fica na Rua Maceió, né? Na Rua Maceió. Rua Maceió. É lá que teremos um grande debate lá com as lideranças indígenas, mulheres indígenas, etc. Então, vamos analisar aqui. O PT, até agora, não sabe como engolir o MST. Isso é um problema que o Lula tem que chamá-lo à responsabilidade de uma discussão. O que é que eles estão querendo? Eles estão querendo celebrar a resistência contra o latifúndio. Ok. Vários companheiros foram assassinados. Ok. A memória viva, revolucionária, ok. Mas nós temos que pensar também na questão da governabilidade do companheiro Lula. E aí, o que é que eles estão querendo? Eles estão querendo ter uma participação efetiva no governo Lula, que não foram. Segundo, eles estão contestando contra o INCRA, porque tinha um irmão do Lira, o primo do Lira, o irmão do Lira, que era do INCRA. Quer dizer, isso é uma caça às bruxas, então devemos ter cuidado. E, por outro lado, o MST me parece que não tem uma liderança centralizadora. Tem uma liderança central, mas tem uma liderança também muito difusa. E o controle parece que é relativo. Então, vejamos, qual é a causa do MST? É a reforma agrária. Em que consiste a reforma agrária? Trabalho para terra para quem trabalha. O MST está reivindicando o quê? Está reivindicando uma política agrária também para o país. Uma política essa que não seja centrada somente no agronegócio. O MST vinha trabalhando nessa perspectiva da economia orgânica, na economia familiar, solidária e econômica, em termos de comunidade, e agora deu um salto para essa questão das invasões. Por isso que eu digo que tem que ter alguma coisa além disso. Se trata o quê? Acenar para o governo Lula que não está contente? Porque, se isso for verdade, por que não fazer uma articulação diretamente com o governo Lula? Marcar uma audiência no Ministério da Casa Civil, discutir isso abertamente, tá? E do que afetar a economia do campo. Bem, é uma prática do movimento, o PT trabalha nessa diversidade, essas tendências no PT é muito forte, e não sei se a presidente do PT vai conseguir administrar isso vai sobrar para o Lula. De qualquer maneira, marcar uma audiência para marcar uma audiência pública em Brasília, uma coletiva de imprensa para dizer que vai mapear, acho que é um pouco de exagero aqui também na nossa nota, mapear invasão, acho que não. De qualquer maneira, o MST está reivindicando espaço no governo Lula e, ao mesmo tempo, contestando essa política agrária que vem sendo tocada no Brasil. É o que eu penso. Brian Douzani, é a primeira vez que eu vejo uma coletiva de imprensa para anunciar a invasão de terra. Governo Lula 3, modo on. É o Brasil que nós vivemos, né? É absurdo isso, né, gente?
É muito complicado viver no Brasil, porque no Brasil, quando você acha que você já viu de tudo, aparece alguma coisa para lhe surpreender. É uma coisa maravilhosa isso, né? Eles abertamente estão dizendo que vão passar por cima da lei. É isso que eles... a coletiva, o resumo da coletiva é esse. Mas eu também gostaria de trazer aqui, porque a minha opinião sobre o MST aqui já é clara, todo mundo já conhece. Eu também gostaria, assim como fez o professor, de fazer uma análise política dessa situação. E aí, eu concordo com o professor. Está faltando um certo alinhamento entre a instituição MST, se é que se pode chamar assim, e o governo. Porque vejam só uma coisa. Essas pessoas invadindo terras só ajuda na rejeição do governo deles. Mas você não tem a menor dúvida disso. Eles estão trabalhando contra o governo. Contra o governo. Né? E aí, eu não sei sinceramente o que é. Eu vi que um tempo atrás eles estavam reclamando da demora para a nomeação do presidente do INCRA. Parece que já aconteceu a nomeação do presidente do INCRA. Né? Eu não sei qual é o ministério a quem eles se reportam, né? Ou se é uma falta de diálogo com o próprio partido. Tem uma aí que não está explicada. Tem alguma tá faltando algum ser oculto nessa engrenagem que não está batendo aqui na nossa análise. Então, você veja que o governo já tem uma série de problemas no Congresso Nacional, é o presidente da Câmara que briga com o presidente do Senado, é a CPMI do 8 de janeiro, inclusive, existe uma CPI do MST aí para ser lida. Né? O MST deveria estar preocupado um pouco com isso, porque eu lembro que no passado tentaram e conseguiram barrar a CPI da Uni, por exemplo. O CPI da Uni foi barrado. Só que ainda não se mostrou o devido esforço na questão do MST para acontecer o mesmo. Não sei se o governo colocou o time em campo. Fato é que tem lá as 170 e poucas, salvo engano, assinaturas. E vai ser lido. Tem que ser lido isso daí. E aí o governo tem esses problemas. A questão da votação das medidas provisórias, né? Inclusive ontem foi instaurada a primeira comissão mista. Isso. A questão do 8 de janeiro, que você não tenha dúvida, vai aparecer alguma coisa que nós ainda não sabemos. Hoje, inclusive o Dino... Hoje a Polícia Federal está ouvindo, inclusive, um general. O Braga? Não sei quem é. É um general o general que estava no Comando Militar de Brasília, aquele general que abrigou lá dentro do comando os pertences daqueles invasores, daqueles que estavam lá em frente. Aí eu vi militares hoje, militares do Exército Brasileiro, inclusive o general será ouvido pela Polícia Federal hoje. Começa uma série de oitiva para compreender a participação dos militares do Exército, sob o comando e a ordem do comandante do Comando Militar de Brasília, naquele fato, em preparação ao 8 de janeiro. Sim, e eu estava vendo recentemente também que o ministro Dino voltará à Câmara nos próximos dias, mas na Comissão de Segurança Pública, que ele foi chamado lá também. Ele estava ele estava na CCJ, e também aprovaram, eu só não sei se foi a convocação, eu creio que foi convite, para a Comissão de Segurança Pública. E virá a CPI, você não tenha dúvida disso que virá. Então, vocês vejam a capacidade, a incapacidade, melhor dizendo, do governo dentro do Congresso. Isso daí já é uma coisa posta, é uma coisa absolutamente concretizada. E aí você traz mais um elemento externo, que é o MST, marca uma coletiva, né? E isso, quando que será essa coletiva? Será nos próximos dias? Hoje. Será hoje. Dia 11, né? O Lula acabou de pegar o voo. Acabou de passar a faixa pro Alckmin. Já acabou de sair aqui no Instagram. O Alckmin é presidente da República até domingo. Então, o presidente sequer estará no país
E eu concordo com o professor. A gente sempre, Tiago vai lembrar muito bem disso, Tiago, a gente sempre falou que a esquerda sabe brigar internamente, aquela coisa toda que não sai pra fora. Me parece que estão... Tá começando a mudar essa verdade. É, porque, veja bem, a Gleisi resolveu pedir a cabeça do Haddad. Assim, o negócio... E para completar, o Lula elogiou publicamente o Haddad. Isso gerou uma ciumeira desgraçada. Porque é o seguinte, eu conheço bem o PT, nós criamos o PT no Amazonas, sabemos como funciona a dinâmica, temos as tendências internas. Antes, a discussão era interna, mas quando se fechava, fechou, está fechado. Agora não. Agora não está mais interno, não. Está escrachado. Agora vem para público, discutir abertamente. O que a Gleisi está fazendo com o Haddad, ontem ela foi reprovada pelo Lula, porque a partir do momento que o Lula encheu a bola do Haddad, porque o Haddad está entre o céu e o inferno ali para agradar a gregos e troianos. Ele está lá e o papel dele é esse. Ele está com a inteligência econômica do país, ele tem que gerenciar aquilo, ele tem que discutir, tem que apresentar propositura e etc. Enquanto isso, você está pegando porrada do próprio partido, você está pegando porrada da direita e da esquerda e do mercado. Quer dizer, é importante pensar nisso. Bem, o quadro mudou, a conjuntura mudou e os atores parece que não mudaram. É isso que nós estávamos reclamando aqui. O PT... E nós, em termos de liderança, não mudamos, continuamos pedalando no pântano, afogando, né? Sem liderança. E aí isso está fazendo o Lula sofrer, porque não tem articulação no Congresso, não tem liderança, e o PT, por sua vez, está mordido, como se diz o caboclo. O PT está mordido, porque quer o Lula muito mais da esquerda, né? Enquanto a direita quer mais a direita para o Bolsonaro. As duas forças continuam ainda antagônicas. Nós temos que caminhar para o centro. E o centro quem é? Geraldo Alckmin. Tá certo. 10 segundos. O Randolph é líder no Congresso? É líder no Senado. No Senado. Vocês vejam uma coisa. Nem do PT ele é, né? Ele é da rede. Não que seja obrigado, mas isso passa um sinal da falta de liderança. Isso afronta a vontade da Gleisi. Sim, eu imagino. Esse é o problema da Gleisi. Entendeu? Isso afronta a vontade da Gleisi, porque ela não tem controle. E, na verdade, a disputa está entre o legado do Lula, entre o Haddad e a Gleisi. Tá certo. São 8h55. Eu quero agradecer aqui, professor Ademir, Brian Douzani e a todos vocês que nos acompanharam nessas 2 horas de Poder e Opinião. A gente volta amanhã, às 7 horas da manhã. Desejo a vocês uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus. Tchau. Abraço. Poder e Opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Opiniões, análises e diferentes pontos de vista. Aqui a política é o principal assunto.